Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Professor do século XXI. O drama da educação brasileira remonta de tempos antigos. Na verdade, a educação nunca foi uma prioridade desse país. Nos tempos do Brasil colônia, a educação era destinada para a elite local, os filhos dos senhores de escravos. E até mesmo a educação oferecida pelos jesuítas ao povo, que eram escravos e índios, tinha como objetivo de catequizá-los para melhor servir a igreja e a coroa portuguesa. Mas muitos jesuítas logo abandonaram as atividades educativas para se dedicar exclusivamente ao tráfico negreiro. Pelo menos era mais honesto do que disfarçado de santos e em nome de Deus. O Brasil só foi ter sua primeira universidade após 300 anos do seu nascimento oficial, pois Portugal proibia que se criassem universidades no país. Apenas no século XX, com mais de um século de atraso em relação aos Estados Unidos e à Europa, o Brasil foi universalizar a educação fundamental e, diga-se de passagem, ainda de um modo bastante precário. Hoje, nós temos alunos que terminam o ensino fundamental sem saber sequer ler um texto básico. Estima-se que somente 1% dos alunos de escolas públicas no Brasil são capazes de resolver uma simples operação matemática de divisão e multiplicação. Imagine então uma equação. A maioria das nossas crianças não conseguem aprender o básico. Alguns atribuem o nosso problema educacional aos recentes governos ditos de esquerda. Os mais saudosos, dos governos militares, dizem que naquele período a educação era melhor. Porém, o que acontecia era que, durante os governos militares, a educação era restrita à elite e com conteúdo restrito e proibido. O pobre pouco ou quase não tinha nenhum acesso à educação. 1/3 da população brasileira era analfabeta e nesse período a evasão escolar era altíssima, sem preocupação com os excluídos. A grande verdade é que a educação nunca foi encarada como política de Estado, como um projeto para um país, a verdadeira independência de uma nação. Por aqui, nós preferimos apostar na especulação financeira, populismo barato e autoritarismo para manter o povo no seu lugar, perpetuando assim miséria, desigualdade, injustiça, como se vivêssemos em um eterno círculo vicioso. Aqui somos eternamente o país do futuro, o país da esperança, vivendo o sonho de um amanhã que nunca chega. Entra governo e sai governo, e o assunto educação não passa de plataforma política, pois educação no Brasil é uma mera conveniência política usada como instrumento nas mãos de pessoas despreparadas que ignoram os caminhos a seguir, sem planejamento, condenam gerações inteiras a uma vida de subemprego, violência nas cidades, desigualdade social e tantos outros problemas relacionados com a falta de uma educação libertadora. Daniel Barros, jornalista e escritor, autor do livro País Mal Educado, traz uma triste e grave realidade. Crianças e jovens com idade até 15 anos, 50% deles não conseguem compreender o que leem. E esse é o país que, segundo o presidente da República, quer fazer parte da desigualdade de oportunidades. E ignora sem nenhum conhecimento de que é pela educação que se transforma um país. A tragédia da educação brasileira é pavimentada pelo descaso dos governos federais, estaduais e municipais
irresponsabilidade política, fraudes em licitações de merenda escolar, colégios onde a criança não tem carteira ou o teto pode até cair em sua cabeça, professores sem treinamento, largados à própria sorte, sem incentivos para melhorar, com um salário que em muitos lugares é ultrajante. Parece que a educação no Brasil é feita para não funcionar, como se esse estado de caos fosse o que realmente foi planejado para acontecer. O projeto arquitetônico da mediocridade dando certo. Transformar a educação em campo de batalha não faz com que nossas crianças aprendam mais. Declarar guerra às universidades, profissionais da educação, educadores brasileiros, proibir livros não fará com que professores se sintam mais motivados a ensinar e as crianças a aprender. Porém, culpar o outro é sempre a saída mais fácil porque não há responsabilidade a ser assumida. Nosso drama é terrível. Temos graves problemas, porém temos também exemplos de excelência na educação brasileira. A cidade de Sobral, no Ceará, por exemplo, conseguiu dar um salto de qualidade na educação com planejamento estratégico, cronograma de metas, escola integral, professores qualificados, gestores escolares competentes, acompanhamento dos alunos em relação ao conteúdo ensinado e aprendido. Isso levou a cidade a ter um IDEB acima da média nacional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. É o principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil. Em uma escala de 0 a 10, utiliza-se de dois conceitos: a aprovação escolar e o aprendizado em português e matemática. O atual ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro, disse: hoje ser um professor é ter quase uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Repetindo, hoje ser um professor é ter quase uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Gostaria de saber desse senhor como ele chegou onde ele está. Quem o alfabetizou? Não teve professores? Um absurdo, mais um despreparado como ministro da Educação do Brasil. Em seu discurso, com ideias retrógradas e homofóbicas, sem compromisso nenhum com os problemas graves da educação brasileira. Um totalmente despreparado para assumir essa pasta tão importante. Senhor ministro, a educação é libertadora. Acredito que para muitas pessoas a educação pode ser um divisor de águas, a chance de mudar a vida e sair de uma condição ancestral de miséria. O Brasil é um dos países mais desumanos e desiguais do mundo. Talvez a resposta que buscamos para as nossas misérias e adversidades estejam mesmo nas salas de aula de nosso país. No fundo, sabemos que apesar de tudo, que todos os educadores guardam em si muitas inspirações, trazidas pela experiência de suas vidas e com o apoio da família e do Estado, os alunos podem, se quiserem, ir se recuperando dia a dia, comprovando que toda dedicação vale muito a pena. Além disso, grandes nomes da educação e pessoas célebres também surgem, apontando caminhos de inspiração. Afinal, por maior que seja o amor ao ensino, são muitos os desafios práticos do processo. Principalmente quando o cenário geral é de grandes dificuldades e às vezes até desestímulo. Foi pensando nisto que separamos algumas fotos e frases inspiradoras, tanto de educadores quanto de figuras influentes da sociedade, para você que dedica a sua vida ao ensino. Independentemente de onde vier essa inspiração, o importante é manter sempre essa chama acesa. Como nós, professores, podemos nos preparar para o mundo repleto de transformações e incertezas tão radicais? Como
Como será o mundo daqui 10, 20 anos? Como predizer o futuro hoje? Hoje, mais difícil do que nunca. A consciência que o professor tem é saber que seus alunos já estão cheios de informação, até demais. Cabe a nós, professores, capacitar esse aluno e fazê-lo perceber a diferença entre o que é importante e não importante. Então, o que deveríamos ensinar? Desenvolver o pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. O mais importante, fazer com que os alunos saibam lidar com as mudanças, aprender coisas novas, preservar o meio ambiente, sua saúde, qualidade de vida e cuidar de seu equilíbrio emocional e mental. Tanto o aluno como nós, professores, temos que nos reinventar várias e várias vezes. Sugestão: se você quiser manter o controle de sua vida, professor, sobre sua existência pessoal, dos seus alunos, família, filhos, netos, terá que correr mais rápido que os algoritmos, o governo e as novas tecnologias, e conseguir conhecer a si mesmo melhor do que eles os conhecem. Seja leve, medite e muita fé. Um grande abraço a todos os colegas. Feliz Dia dos Professores. Namastê!